Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsinha super fofa, super prática que cabe o essencial. Bora costurar? Como eu falei no vídeo anterior do porta álcool gel individual, eu tô muito animada, com fé, esperançosa, que a gente vai começar a poder pensar em voltar à nossa vida normal por conta da vacina, por conta das pessoas sendo imunizadas. E eu já quero estar pronta para o dia que eu finalmente vou poder tomar esta vacina. Eu queria ir de bolsinha nova porque eu não sou obrigada. Fiz tudo direitinho, fiquei quietinha no meu canto e eu quero chegar com bolsa nova para tomar a minha vacina. E eu queria uma bolsinha fofa, compacta, mas que sim coubesse tudo o que eu vou precisar levar. É uma bolsinha pequena e compacta, mas que cabe muita coisa. Então, bora lá ver como que eu fiz essa bolsinha fofa e super charmosa. Passo a passo. Eu não vou falar todo o material de uma única vez para não ficar cansativo. Cada parte da peça que eu vou mostrar como fazer, eu vou falando o material que eu vou usar. A lista completa de materiais está na caixa de descrição do vídeo. Lembrando que em peças assim não dá para explicar tudo em detalhes, mas se ficar qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Vou mostrar como desenhar a base das alças. Primeiro eu desenho um quadrado de 3 por 3 centímetros. Na parte de cima do quadrado, desenho um retângulo centralizando com o quadrado. A altura do retângulo tem 1 centímetro e a largura tem que ser um pouco menor que o espaço interno do metal, que no meu caso é 2 centímetros, então eu vou deixar com 1,5 centímetros. Esta é a parte da frente da base das alças. Para a parte de trás, eu não vou fazer o mesmo desenho, porque senão fica com excesso de tecido para ser costurado a bolsa. Então, eu só prolongo o retângulo de cima com 3 centímetros de altura. O contorno do molde fica deste jeito. Arredondo os cantinhos na parte da frente para um melhor acabamento. Para as bases das alças, a partir do molde, 4 vezes no tecido estampado, 2 vezes na entretela de papel e 2 metais de 2 centímetros de espaço interno. Apliquei entretela de papel com o ferro de passar no avesso do tecido. É opcional. Não deixe de fazer a peça só porque não tem entretela. Transferi o molde para a entretela. Posiciono os tecidos direito com direito. Vou costurar sobre a linha do molde nesta parte. Só aqui que eu não costuro. Eu vou usar um comprimento do ponto da máquina um pouquinho menor. Isso reforça a costura e vai permitir também fazer as curvas. Aqui eu já costurei. Nesta ponta que eu não costurei, eu corto sobre a linha do molde. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote bem próxima à costura. Isso é super importante para o tecido não ficar repuxado depois quando virar para o direito. Onde tem curvas mais fechadas, eu ainda faço uns piques. Viro para o direito. Uso um objeto de ponta arredondada para ajudar a virar e também para empurrar os cantinhos.
Vou passar a ferro. Aqui eu já passei a ferro, encaixei o metal e dei uns pontinhos à mão com a base dobrada. As bases ficaram assim. Para as laterais da bolsa, 12 por 20 centímetros, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta R2 e 2 vezes no tecido de forro. Para este projeto, eu estou usando o mesmo tecido para a parte externa e para o forro. Eu comecei com um retângulo de 12 por 20 centímetros. Uni tecido principal e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Na parte de cima, acho a metade. Para cada lado da marcação da metade, marco 4,5 centímetros. Vou unir estas marcações com os cantos da parte de baixo. Eu posso marcar e cortar com a tesoura ou cortar direto com o cortador circular. E as duas laterais vão ficar com este formato. E olha aqui como as laterais da bolsa ficam na prática. Tanto as partes externas com a manta, quanto os tecidos de forro. Eu já tinha unido o tecido principal e manta, agora eu vou posicionar o tecido de forro, avesso com avesso, e fazer uma costura de segurança em toda a volta. Vou fazer isso nas duas laterais. Ficou assim. Vou marcar o posicionamento da base das alças nas laterais. Da parte de baixo para cima, eu marco 11 centímetros. A base tem 3 centímetros de largura, então eu centralizo deixando 1,5 centímetro para cada lado a partir da metade. Posiciono a base da marcação para cima. Alfineto bem e vou fazendo uma costura próximo da borda no contorno da base da alça, o mais próximo possível que eu conseguir chegar no metal. Nesta parte, eu vou deixar a agulha totalmente para a direita para chegar mais perto do metal. E as bases vão ficar assim. Eu usei a cor bege na linha de cima e a linha preta na bobina. Para a frente e trás da bolsa, 15 por 20 centímetros, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta R2 e 2 vezes no tecido de forro. Vou montar a bolsa, a volta da bolsa, unindo parte da frente e trás, que estão com tecido principal e manta, e as duas laterais, que já estão também com o forro. Vou costurar nesta ordem e depois fechar as pontas. Vou unir a parte de trás com a primeira lateral, direito com direito. Eu alinho pelo lado. A lateral é meio tortinha, então não dá para alinhar as bordas horizontais. Primeiro, eu só vou fazer uma costura de segurança para unir as peças. Começo lá de cima dando retrocesso, venho costurando e paro de costurar com 0,75 centímetros da borda de baixo, também dando retrocesso. Em todas as costuras da volta da bolsa, eu não costuro até o final, porque isso facilita bastante na hora de costurar com o fundo da bolsa. Fiz a costura de segurança. Vou posicionar o tecido de forro. Esta vai ser a parte de trás da bolsa. Como opcional, eu vou colocar um bolso junto com o tecido de forro. Este bolso tem a mesma medida do forro, então 15 por 20 centímetros. Mas na parte de cima, eu fiz um acabamento com 3 centímetros. Dobro a bordinha com 1 centímetro, depois dobro mais 2 centímetros e costuro. Já alinhei forro e bolso e uni os dois com uma costura de segurança. Posiciono o forro, eu vou alinhar o forro com a parte de trás, não com a lateral, que ela é tortinha. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. Costuro da parte de cima dando retrocesso até 0,75 centímetros da borda de baixo. Ficou assim. Vou fazer um pesponto prendendo a sobra de costura. Eu não quero que este pesponto apareça no direito da bolsa, então eu vou fazer um pesponto
só no forro. Nas próximas partes vai ficando cada vez mais difícil. Então, se você for iniciante na costura, pode fazer um pesponto que pegue tudo, a sobra de costura, a parte externa e o tecido de forro. Então, como eu falei, eu separo só o forro e vou fazer um pesponto, unindo a sobra de costura com o forro. Ficou assim. Depois da lateral, eu vou costurar a frente da bolsa. Alinho pelos lados, não tem problema que aqui tá tortinho. Vou fazer uma costura de segurança, também deixando sem costura na parte de baixo. Fiz a costura de segurança. Posiciono o forro, direito do forro da frente com o direito do forro da lateral. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. Aqui eu já fiz a costura. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer o pesponto. Tiro a parte externa da frente e vou fazer um pesponto com o forro e a sobra de costura. Ficou assim. Como eu falei, este pesponto não aparece no direito da bolsa. Depois da frente, eu vou costurar a segunda lateral, direito com direito. Vou fazer a costura de segurança. Ficou assim. Este forro aqui tem que ser costurado por aqui. Então, eu dobro tudo que está no meio para o forro alcançar aquele lado. Vou fazer a costura definitiva, deixando a parte de baixo sem costura. Aqui eu já costurei. Viro tudo para o direito. Aqui o pesponto vai ficando chatinho. O acesso é difícil, então eu vou fazer um pesponto daqui pra cá, até onde eu conseguir, e depois daqui pra cá, até onde eu conseguir. Olha como ficou. Fiz os pespontos perto das bordas do tecido, e aqui no meio fica sem, mas o que eu consegui fazer já prende bem a sobra de costura e vai ajudar a fazer o formato da bolsa. Vou unir as pontas sem o forro da parte da frente, direito com direito. Vou fazer a costura de segurança. Aqui eu já costurei, o que fecha toda a volta da bolsa. Este forro tem que ser costurado por este lado aqui. Enrolo o miolo da bolsa para poder alinhar os tecidos. Vou fazer a costura definitiva, deixando a parte de baixo sem costura. Já costurei. Viro a peça para o direito. Olha que legal que fica tudo embutido. É uma bolsa forrada, mas o forro não fica solto ou separado da parte externa. E nestas laterais não vai ter viés. Este último pesponto é igual ao anterior. Eu vou costurar o forro da frente e a sobra de costura, daqui de cima até onde eu conseguir e daqui de baixo até onde eu conseguir. Olha como ficou. Como eu falei, se você não tem muita experiência, faça um pesponto junto com a parte externa que fica mais fácil. Eu que sou chatinha, que eu não quero que apareça no direito da bolsa. Viro para o direito. Na parte de cima da bolsa, eu vou fazer uma costura de segurança para unir estes tecidos que estão soltos. Só na parte de cima, na parte de baixo ainda não. E ficou assim. Deixa eu te mostrar como eu fiz esta tampa da bolsa. Para a tampa, 15 por 26 centímetros duas vezes no tecido principal e uma vez na manta R2. Para o detalhe da tampa,
11 por 29 centímetros 2 vezes no tecido estampado e uma vez na manta R2. Um conjunto de botão de encaixe. Já uni um dos tecidos com a manta, com uma costura de segurança em toda a volta. Posiciono o outro tecido, direito com direito, e vou costurar em 3 lados. Um lado menor eu não costuro. Se o seu tecido tem posicionamento da estampa, deixe o lado de cima aberto. Fiz a costura nestes 3 lados. Aqui embaixo, usei a tampa de Nutella, que tem 5,75 centímetros de diâmetro para arredondar os cantos. Agora, eu vou costurar sobre estas marcações. Depois de costurar, refilo a sobra de tecido e manta com tesoura de picote próximo à costura. Viro para o direito. Vim com a costura bem na lateral. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Vou fazer também um pesponto próximo à borda nos lados costurados e uma costura de segurança para fechar a parte aberta. Agora eu vou fazer o detalhe da tampa. É praticamente idêntico à tampa, por isso eu vou explicar bem rapidinho. Costuro direito com direito. Arredondo e costuro os cantos. Depois de refilar a sobra de tecido, viro para o direito. Deixo a costura bem na lateral e passo a ferro. E ficou assim. Posiciono o detalhe da tampa sobre a tampa, centralizando. Vou fazer o pesponto do detalhe junto com a tampa. Ficou assim. É importante dar retrocesso aqui para reforçar a costura. Vou colocar o botão de encaixe. É aquele que trava desta forma. E para destravar, eu aperto o botão e tiro esta parte. Esta parte do clique vai na tampa e esta do encaixe vai na frente da bolsa. Os acabamentos deles são estes. A parte do encaixe tem aquelas perninhas tipo bailarina, igual do botão imantado. E o acabamento é este. E para colocar é igual do botão imantado, o acabamento fica no avesso do tecido. Para a parte do clique, eu encaixo o tecido na canaleta. Aqui atrás tem 2 buraquinhos para parafusar e travar a peça. Na tampa, eu vou colocar a parte do clique. Marquei a metade do detalhe da alça. Centralizo com o botão. Viro para a parte de trás. Empurro o botão até o limite da borda da tampa. E coloco o parafuso. Eu não gosto de furar o tecido para colocar os parafusos, justamente porque eu quero que o parafuso trave no tecido, empurrando o tecido. Uso essa chavinha Phillips bem pequena para parafusar. Fica bem travadinho. Ficou meio tortinho, né? Quando eu filmo, eu não consigo enxergar direito o que eu tô fazendo. Mas depois eu arrumei, desparafusei e parafusei novamente. A outra parte da trava, eu só vou colocar depois que eu costurar a tampa na bolsa. Na parte de trás da bolsa, eu vou fazer a marcação para costurar a tampa. Lembra que na minha bolsa eu coloquei um bolsinho interno? Então, esta que é a parte de trás. E por que eu coloco a tampa só agora? Porque a tampa tem o tamanho exato da largura da parte de trás da bolsa. Se eu costurar a tampa antes de fechar a lateral da bolsa, a volta da bolsa,
eu corro o risco de acabar costurando a tampa sem querer. É mais seguro costurar a tampa agora. Na parte de trás da bolsa, da borda de cima, marco 2,5 cm. Posiciono a tampa direito com direito, centralizando, com a borda sem acabamento da marcação para baixo. Vou passar uma costura de segurança com meio centímetro de margem de costura. Aqui eu já costurei. Tá vendo? Não pega no bolso. Corta as pontinhas para não aparecer. Tombo a tampa para o outro lado. Agora sim vou fazer a costura definitiva da tampa com 0,75 centímetros ou até 1 centímetro de margem de costura. Ficou assim. É super importante dar retrocesso no início e no fim da costura para reforçar. Por dentro, o bolsinho fica livre e aparecem essas duas costuras. Essas costuras da tampa, da base das alças, o próprio botão, elas vão ser importantes para unir a parte externa, manta e forro. E assim a manta não vai ficar se soltando dos tecidos. Agora eu vou simular o fechamento da bolsa para colocar a parte da trava do botão de encaixe. Eu fecho deixando uma folguinha para a gente poder encher de dinheiro, de dólares e mesmo assim conseguir fechar a bolsa. Prendi a tampa com alfinetes, centralizando com a frente da bolsa. Eu encaixo a parte da trava no botão que já está na tampa. Acho a metade da frente da bolsa. E vejo onde as bailarinas do botão de encaixe batem na bolsa. Marco com uma caneta fantasma ou giz. Desta forma, eu determino onde eu vou fazer os rasgos para passar as bailarinas. Importante lembrar, os rasgos são só na parte externa da bolsa, tecido principal e manta. Eu não posso rasgar o forro. Eu estou usando uma tesourinha de ponta, mas você pode usar o agulhão ou o abridor de casas. Encaixo o botão. Por trás, encaixo o acabamento. Normalmente, eu gosto de abrir as pernas da bailarina. Eu acho que trava melhor sem fazer tanto volume, mas uma das pernas vai ficar muito perto da borda do tecido e isso pode me atrapalhar. Então, a perna que está lá no meio da peça, eu empurro para fora. Você pode usar um alicate se preferir. A outra, perto da borda, eu empurro para dentro. E da mesma forma como eu faço com o botão imantado, eu vou costurar à mão um pedacinho de manta sobre este acabamento, para proteger o forro ou mesmo os objetos que vão dentro da bolsa. E ficou assim. Pelo forro, eu não sinto tanto o acabamento de metal. Agora sim, passo uma costura de segurança na parte de baixo, unindo os tecidos. Lembrando de deixar livre aqueles finaizinhos sem costura. Para o fundo, 15 por 12 centímetros no tecido principal, na manta R2 e no tecido de forro. Vou preparar o fundo, unir parte externa e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Para reforçar o fundo, para que ele não fique abaulado com o peso das coisas dentro da bolsa, coloquei um pedaço de TNT gramatura 150. É um retalho um pouco menor que o fundo da bolsa, porque eu não quero que ele me atrapalhe na hora de costurar. Então, dei uns pontinhos à mão sem pegar no tecido, eu só estou prendendo TNT e manta. O TNT vai ficar fora da área de costura. Posiciono o forro avesso com avesso. E vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. Ficou assim. Tá na hora de unir estas duas partes da bolsa. Viro a bolsa para o avesso.
Posiciono o fundo, direito com direito, centralizando as duas peças. Vou fazer uma costura de segurança. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Com aquele trechinho sem costura no final da lateral, eu consigo girar a lateral e acomodar o canto. Centralizo as duas peças e vou fazer uma costura de segurança. Da mesma forma, costurando um lado por vez, eu termino de fechar o fundo. Depois de feita a costura de segurança em toda a volta, tá na hora de aplicar o viés. 55 centímetros de viés pronto, largo, para o acabamento do fundo da bolsa. Começo no meio da parte de trás, com a ponta do viés dobrada. Eu quero que o viés fique bem discretinho, então eu vou costurar com a borda do viés fechada. Costuro toda a volta. No final, deixo um trespasse de uns 2 centímetros. Corte os cantinhos para que eles não façam volume. Vou passar um zigue-zague em toda a volta, isso reforça a costura do fundo da bolsa. Vou tombar o viés para o direito e fazer o acabamento à mão. Você pode fazer à máquina se preferir. Ficou assim. Para as canaletas do zíper, 14 por 5 centímetros, 4 vezes no tecido principal, sendo que 2 vezes para a parte externa e 2 vezes para o forro. 12 por 5 centímetros, 2 vezes na manta R2. Um zíper de metro, número 3, de 18 centímetros. Um cursor. Para os acabamentos das pontas do zíper, 4 por 4 centímetros, 2 vezes no tecido principal. Vou fazer a canaleta do zíper. A manta é 2 centímetros menor que o tecido. Centralizo os dois pelas metades. Sobra 1 centímetro de tecido para cada lado. Envolvo a manta com a sobra de tecido, prendendo com alfinetes. Vou fazer uma costura de segurança nestes dois lados maiores. Eu vou usar um zigue-zague mais estreito. Monto outra canaleta da mesma forma, com a outra manta e o tecido principal. Eu não tinha mais zíper de metro na cor preta, então eu estou usando um zíper pronto. Só tinha esse grandão, mas está valendo, ele tem a mesma largura que o zíper fino número 3. Posiciono o zíper sobre a canaleta, direito com direito, alinhando as bordas. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Posiciono o forro, direito do tecido com o avesso do zíper. Centralizo tudo pelas metades. Nas bordas, eu dobro o tecido de forro, alinhando com a lateral da canaleta. Vou fazer a costura definitiva com o pé calcador para zíper próximo aos dentinhos do zíper. Ficou assim. Corto os cantinhos da canaleta e do forro para que eles não apareçam. Tombo os tecidos para o direito, alinhando as bordas. Vou fazer um pesponto aqui, aqui e aqui. E uma costura de segurança para unir os tecidos. Ficou assim. Vou costurar o outro lado da canaleta da mesma forma, só lembrando de alinhar bem os dois lados. Vai ficar assim.
Aproveitei e refilei meu zíper no tamanho desejado. Se você estiver usando o zíper de metro, está na hora de colocar o cursor lá no meio com as duas pontas fechadas. Vou fazer o acabamento das pontas do zíper. Marquei 1 centímetro da borda no acabamento. Posiciono o acabamento sobre o zíper, direito com direito, centralizando. Envolvo o zíper com o acabamento. Vou costurar nessa marcação de 1 centímetro. Tombo o acabamento para o direito. Vim com as laterais do tecido acompanhando o zíper. Dobro a pontinha e alinho com a costura que eu acabei de fazer. Vou dar uns pontinhos à mão para prender. Você pode fazer uma costura máquina se preferir. Faço exatamente a mesma coisa na outra ponta do zíper com o outro acabamento. E o zíper vai ficar assim, embutido na canaleta e com o acabamento nas pontas. Marco as metades das canaletas e também metade na parte da frente e de trás da bolsa. Centralizo essas marcações, lembrando que o zíper a gente abre da esquerda para a direita. Vou passar uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Para o debrum de acabamento da boca da bolsa, 55 por 3,5 cm no tecido principal. Agora que a canaleta já está presa à bolsa, eu vou fazer o acabamento da boca da bolsa com o debrum. Começo no meio da parte de trás, deixando uma sobra, direito com direito. Alfineto toda a boca da bolsa. Vou costurar só esta parte, eu vou deixar sem costura por enquanto, uns 4 dedos bem aqui no meio. Ficou assim. Agora eu vou determinar onde que eu vou costurar o debrum para fechar. Eu tenho essa marcação da metade da parte de trás da bolsa. Vejo no debrum onde coincide com esta marcação. Do outro lado, a mesma coisa. Alinho as pontas do debrum, direito com direito, coincidindo as marcações. Eu vou fazer uma costura reta a partir desta marcação. Ficou assim. Corto a sobra de tecido. Termino de costurar o debrum à bolsa. Ficou assim. Tombo o debrum para o direito. Jogo o debrum para o lado de dentro da bolsa, dobrando a ponta e alinhando com a costura. Prendo com alfinetes ou clips. Vou fazer isso em toda a boca da bolsa. Depois que eu prendi tudo, eu vou fazer uma costura máquina pelo direito, na vala, bem sobre a costura do debrum. Você pode dar pontinhos à mão, invisíveis se preferir. Ficou assim, a costura dá acabamento ao debrum. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. E olha que fofa que ela fica, super charmosa, num formato diferenciado, muito prática, compacta, mas cabe bastante coisa. Como eu falei, as alças ficam de acordo com o gosto e a criatividade de cada artesã. Eu estou usando a mesma alça que eu fiz na bolsinha infantil do projeto Criando Juntas. Não esquece de curtir e compartilhar este vídeo, é super importante para o canal crescer
e eu continuar firme e forte em 2021 aqui no YouTube. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.